Olá, pessoal! Boa noite para vocês. Como que vocês estão? Hoje nós teremos aqui uma surpresa aqui na live. Eu só vou dar um tempinho porque eu quero fazer um teste para ver se essa surpresa vai dar certo. Porque senão eu vou ter que derrubar a live e vou entrar no meu pessoal. Vamos ver. Vamos ver aqui, só um minutinho, que eu já falo para vocês. Ainda, hein? Vamos ver se dá certo. Se for, é uma surpresa. Ah, deu certo! Deu certo. Que bom! Prazer, Max B.O. Ah, tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bom, melhor agora. Ótimo, porque as pessoas podem ser que nem entendam o que está acontecendo. Eu não falei antes, porque foi o que eu disse. Eu vou só dar boa noite, vou esperar aqui a surpresa entrar, vou ver se realmente ela entra e deu certo. Que bom. Porque assim, pessoal, a live hoje, conforme a gente fez o convite para vocês, seria com o cantor e compositor Max B.O. Porém, ele teve um problema no celular, passou a tarde na assistência técnica e não conseguiu. Ele super preocupado em fazer a live conosco, perguntou se podia fazer pelo computador, mas as pessoas que fazem as lives sabem que pelo Instagram não dá para fazer pelo computador. Tem que ser realmente pelo celular. Então, remarcamos, ainda não temos a data, mas a gente vai falar para vocês. Aí, como adoramos estar com vocês aqui, aí o doutor Ricardo sugeriu, eu vou no lugar dele, e aqui estamos. Eu falo que é uma reunião aberta, né, doutor Ricardo? Hoje nós vamos falar sobre. Vamos fazer umas rimas, igual o Max B.O. É possível? Não é. Eu até vi que o Crônica entrou aí, talvez a gente chame ele, mas eu não consigo. Não, mas ótimo. É muito bom a gente estar aqui, até mesmo porque assim, hoje, até mesmo antes da gente combinar de fazer essa reunião aberta, eu pensei em realmente a gente dar esse spoiler das nossas lives. E principalmente a live de sexta-feira, porque nós estamos aqui no Setembro Amarelo e a nossa preocupação era realmente trazer um profissional que falasse a respeito da depressão e do suicídio. Claro que é o que eu falo, né, doutor Ricardo? Não que a gente vai falar isso somente em setembro, mas é aquela situação, é igual o Dia das Mães, igual datas festivas, vamos dar esse exemplo, vai. Ah, mas só comemora o Dia das Mães uma vez por ano? Não, é o ano inteiro. Mas naquele dia em especial, a gente acaba dando uma atenção especial à causa. Então, na sexta-feira, agora, é dia 29, né? Não, 25. 25. 25. Então, dia 25, na sexta-feira, eu tô certa? Deixa eu pegar a minha... Não, tá certo, tá certo. as Inclusive, anotações aqui enquanto das você procura lives. aí, eu só vou Aqui. mandar um abraço aqui pro meu querido e seu também querido e amado Marcivan Barreto, nosso presidente lá da CUFA. Ah, que Da legal, CUFA estadual e da Marcivan. CUFA de Heliópolis, então mandar um beijão para ele. Talvez ele tenha entrado esperando o Max B.O. e viu um ser oriental aqui que não tem nada a ver com o Max B.O., mas para nossa audiência rotativa, o Max volta. Ele teve esse problema com o celular, mas semana que vem ele está por aí. Certo, boa noite, Marcivão. Obrigada por estar aqui conosco. Mas então, na verdade, eu comecei falando já direto, mas eu sempre introduzo aqui falando a respeito dos aniversariantes, então daqui a pouquinho eu volto. Mas na sexta-feira, hoje eu conversei com a psicóloga, então, a Cíntia, que vai estar conosco, e o que ela sugeriu, doutor Ricardo? Porque ela falou que é um tema muito sensível, a gente sabe disso, tanto na questão da depressão, quanto nessa questão do suicídio. E algumas pessoas acabam não se manifestando durante a live, não comenta. Então, o que acontece? A gente vai criar uma caixa e as pessoas que quiserem fazer perguntas podem fazer ou mandar no direct da gente, claro que vai ter todo esse sigilo, ou no direct dela. Eu achei isso bem interessante. E por isso que a gente vai fazer na sexta-feira às 21 horas, para que as pessoas possam ter acesso. Então, eu não vou ficar falando muito, porque na verdade as pessoas querem ouvir você, né? Imagina, eu quero mandar um beijo aqui pro Alex do Sintratel. Hoje a gente teve o dia inteiro de Sintratel, né? Reuniões a tarde inteira. Mandar uma boa noite também aqui pro Ricardo Tenório. A Tá caneca dele já sempre com deve a ter gente. chegado. O Ricardo nossa, tá sempre, todas as lives, muito obrigada. É realmente um prestígio. E a gente não poderia deixar, né? Já que todo mundo esperava o Max, e eu acho que
é muito rico e eu tinha certeza que as pessoas entrariam por causa dele, mas o interessante é que a gente possa comentar essas lives dessa semana, que ainda tem, comentar da semana que vem, que ainda é setembro, né? A gente comenta, embora na semana que vem a gente tenha um dia já de outubro. Mas vamos comentar essas 2 semanas, essa semana que a gente tem aqui e a outra, e depois a gente encerra. A gente não faz 1 hora aqui de live, embora eu poderia passar horas aqui conversando contigo, mas a gente faz isso, até para não cansar o povo. O que você acha? Acho perfeito, mas antes, os aniversariantes do dia. Vamos lá. Então vamos lá. O Eduardo Martins, parabéns, Eduardo. O Wanderson Versolati, a Renata Fontanese, uma pessoa que realmente tem muita nossa admiração, principalmente a tua, a Alda Marco Antônio, parabéns. Sueli Pereira da Silva, a Rita de Cássia Miyagi e a Eliana Machado. Parabéns para vocês, muita saúde e proteção. São os nossos votos realmente de um dia tão especial. E vamos lá, doutor Ricardo, aí. Então. Vamos lá que... Eu vou aqui falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho. Eu até vim bolando alguma coisa, porque eu estava no escritório, aí eu fiz as reuniões hoje o dia inteiro do Sintratel, depois eu saí para uma reunião fora, e eu tô de moto, acabei voltando para Tintim, né? Saúde. Acabei voltando para casa, tô até meio que no improviso aqui. Por causa da chuva, eu pus uma capa e vim, ao invés de voltar para o escritório molhado, eu voltei para casa até para poder fazer essa live com vocês. Eu vou falar um pouquinho que eu vim pensando no caminho. Se você pudesse falar um pouquinho, a gente fala aqui de algumas pessoas e até lembrar de alguém que fez uma cirurgia hoje que ajuda a gente nessas lives. A gente fez um vídeo aí de bastidores e tal, mas as pessoas às vezes ficam curiosas com como que se dá essas lives, né? Porque é todo um preparativo, você se prepara, você é uma pessoa que se preocupa com as informações, você procura saber as coisas. Então, eu vou falar alguns nomes aqui, e aí a gente comenta um pouquinho, primeiro, de como que a gente realiza essas lives, como a gente conversa às 4 horas da manhã para a live do dia, né? Normalmente eu te mando uma mensagem dizendo, quando são os meus convidados, eu mando para você a característica de cada um, as perguntas que talvez eu gostaria de perguntar, que eu acho que o público vai gostar, e ao mesmo tempo eu te mando um histórico, e você já tinha feito também a lição de casa, a gente discute um pouquinho sobre o currículo daquele profissional, né? Então, basicamente as lives do dia começam assim, mas antes do dia a gente tem todo um preparativo. Normalmente a gente fecha um mês antes todas as lives. Então, por exemplo, até aqui é só um rascunho que eu fiz, evidentemente, né? Depois eu vou, mas está vendo? Já é a nossa agenda, a nossa programação de outubro. Então, outubro a gente praticamente está fechado, os convites já foram disparados, a gente aguarda alguma confirmação ou outra, mas, por exemplo, a gente tem um intervalo de 30 dias dos convites. E aí eu queria saber, por exemplo, a gente tem uma pessoa muito querida que fez uma cirurgia hoje, que sofreu um infarto na semana passada, que é o Beto Lee. O Beto Lee é um videomaker que trabalha com a Chanel, trabalha com a Montblanc, trabalha com a Capodarte, com empresas super, hiper famosas, e que também nos auxilia, né? E são toques, às vezes, muito particulares que a gente nunca conseguiria alcançar, e para ele é tão simples muitas vezes, e acaba sendo para a gente depois com essas dicas que ele dá. Mas eu queria saber da sua impressão em relação à sua conversa, por exemplo, o que era antes e o que passou a ser depois da conversa com o Beto Lee. Ricardo, primeiro, eu acho que o Beto Lee, eu até conversei com ele e eu fiquei até admirada porque ele indo para a cirurgia, dirigindo, e ao mesmo tempo tão positivo, mas ao mesmo tempo refletindo. Porque assim, foi uma surpresa, eu acho que até é interessante falar isso agora, porque nós estamos falando de um jovem muito bem sucedido profissionalmente, mas com uma vida louca que infartou. Isso é interessante, que faz a gente até repensar também a forma que a gente também está conduzindo o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso estresse, enfim. Então foi ótimo você ter tocado a respeito do Beto Lee.
E o que eu acho que eu aprendi com ele, e o que eu aprendo com você também, é levar a sério tudo que a gente faz. Algumas pessoas podem achar, por exemplo, quando a gente colocou esse vídeo, como que é o preparativo da live, as pessoas falaram assim para mim, nossa, mas realmente é um preparativo, né? Eu achei que você sentava ali e falava. Não. Então, com o Beto, com você e com outras pessoas também que estão envolvidas, é o levar a sério, seja o que for, levar a sério. E eu levo muito a sério, e com eles eu tive essa confirmação, com você, com eles, enfim, a nossa equipe, né, que são seus amigos pessoais também, eu acho que é isso, é levar a sério tudo que você faz, que o resultado ele é garantido. Porque é interessante E hoje eu me divirto, é isso que é engraçado. Hoje eu até conversei com o Max BO, que eu comentei com ele que eu estou fazendo lives praticamente todos os dias, quando eu abro a segunda e sexta. Ele, eu também pensei, mas demanda tempo, realmente demanda tempo, mas eu não vejo mais esforço. É como se fizesse parte do meu dia. E quando eu não faço, eu sinto falta. E por isso que quando o Max desmarcou, logo eu falei com você e a gente está aqui. Porque exatamente, não é, ai, graças a Deus que não tem live hoje. Não, muito pelo contrário. Poxa, que pena. O que a gente pode fazer, então, para colocar no lugar? Porque todo esse preparativo, que às vezes passa despercebido pelas pessoas, né? E as pessoas acham que realmente é só sentar e fazer ali as perguntas que, né, são óbvias. E a gente, uma das características das coisas que a gente pensa sempre para as lives é justamente não perguntar aquilo que todo mundo pergunta, né? E o exemplo disso foi a live com o Salgadinho. Que foi uma live super divertida, ele tocou, ele cantou, mas ao mesmo tempo foram feitas perguntas ali que talvez ele nunca tenha sido perguntado, questionado. E aí vem uma outra participação de uma pessoa que você vai dizer o nome ou não, e aí fica ao seu critério, que é a sua preparação de comunicação, porque também, embora você tenha um talento nato que as pessoas já destacaram, que realmente as pessoas comentam e elogiam a forma com que você conduz as lives, com que você se expressa, também não tem um pouco do dom, mas ele precisa ser preparado, até porque, em tese, quando a gente tem 1 hora só de live, você entra ali já você tem que trocar o pneu já com o trem andando. Então, como que você se prepara nessa parte da comunicação, né, da expressão, que não é só expressão verbal, é expressão corporal? Existe um preparativo para isso? Existe uma pessoa que te ajuda nisso? Como que funciona? Existe. E claro que eu vou falar o nome dele, o Fred Lessa. Não tem como não falar o nome dele. O Fred Lessa, quem me indicou foi com aquela live sensacional que a gente fez com o Ike Levi. E eu conversando com o Ike, ele falou assim, Ana, eu tenho um cara que é um amigo e ele é da comunicação. E assim, porque não é somente essa questão dele ajudar no desenvolvimento da comunicação. Trabalha a sua autoconfiança. Isso é muito importante. Então, sinceramente, Ricardo, tudo é uma construção. Nada é sozinho, foi difícil. Todo mundo que acompanha as nossas lives aqui, eu já contei inúmeras vezes, você também. Como foi a primeira live? Que eu mandei uma mensagem para você desmarcando, depois eu apaguei a mensagem, depois eu conversei com o meu terapeuta para fazer um treinamento de live e hoje a gente está aqui. Eu acho que já deu mais de 70 lives, né? Que a gente fez nesse período de pandemia. Já deu mais de 70. Então, e a gente está aqui e é exatamente isso. É claro que eu me preparo para a matéria, para o assunto, para também poder, o convidado, poder também desenvolver um raciocínio comigo. Mas é assim, fica uma coisa tão à vontade, a conexão tá tão grande, que eu já até falei também que quando eu fiz a live com o Oscar Pestana, eu me envolvi de uma tal forma que eu chorei na live. Eu me entreguei na live. Então, tudo isso é fruto da comunicação, porque não é um ensaio. É uma entrega. Tá muito bom. Tá muito gostoso. E eu me encontrei, assim, eu não consigo imaginar não fazendo isso. E você sabe que o Beto Lee, e aí eu volto a lembrar dele, ele fez uma cirurgia agora 1 hora da tarde, graças a Deus, bem sucedida, mas como você disse, ele sofreu esse infarto, que é algo que eu sinceramente não imaginava em relação a ele. Ele é um atleta que disputou já o X Games com patins, ele é uma pessoa super tranquila, super calma, e talvez isso
tenha se evidenciado agora, porque dizem que ele segurava muita coisa, ele guardava muita coisa, e isso também contribuiu para esse infarto, mas o fato é que eu aprendi com ele que a gente tem 3 caminhos, que óbvio, não tem um segredo para o sucesso, mas tem algo que pode ajudar a você desempenhar uma função, né? E ele sempre fala dessas 3 coisas, que é o conhecimento, a consistência e aí você desenvolver ainda mais, né? Então, esses 3 caminhos, eles não podem ser alterados, eles têm que seguir essa ordem, né? Então, primeiro você conhece, que é um pouco o que você procura fazer, né? Então, nem sempre a gente domina todos os assuntos, a gente muitas vezes tem que ir atrás de informação, principalmente quando a gente pega alguém muito específico do outro lado, né? Por exemplo, tem a professora Cristina, que você fez a live, que eu reputo como uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e é muito difícil você conseguir conversar com alguém muito inteligente. Não, fora o assunto, né, com ela, que foi um assunto também complicado, né? Ou mesmo um assunto artificial, né? Muito difícil. Então, assim, você partiu para o conhecimento, depois a gente consistiu, né? Porque a consistência significa que a gente tem mais de 70 lives, e isso é interessante porque a conversa com os convidados já é outra, porque muitas pessoas vão atrás das lives que a gente já fez para se basear, e elas aceitam o convite porque sabem que durante 70 lives a gente se manteve ali firme e forte, então é um outro aspecto interessante, porque hoje eu tenho uma recusa muito menor de lives ou de aceitação das nossas lives do que eu tinha no começo. Seja porque as pessoas não estavam adaptadas às lives, e aí eu reconheço que realmente a gente foi um pouco pioneiro nessas coisas, mas também por conta de que as pessoas tinham um certo receio, não sabiam quem éramos nós e tal. E depois a gente tem o aumento disso, né? Que é você, por exemplo, não só conhece, mas você consistiu e você intensificou tudo isso, né? Você criou uma rotina de live muito interessante, muito bacana, e isso é importante que as pessoas saibam, né? Que há uma teoria sobre as lives, porque até conversava ontem com o Mário Sérgio, ele dizia, não aguento mais live, né? Mas até que ponto existe todo esse preparo que a gente faz, ou todo esse estudo que a gente faz, e talvez seja por isso que a gente se mantenha com a mesma vontade das primeiras lives para agora, né? Então, talvez seja porque a gente consistiu a partir de um conhecimento e só então que a gente intensificou, né? Hoje a gente tem uma rotina já de trabalho em relação às lives, né? Participa disso tudo desde o começo o Kleber Viola, que é a pessoa que constrói a arte das lives, que são importantíssimas. As pessoas ficam muito contentes com aquele formato, de receber aquele quadrinho, né? Então tudo isso é muito interessante. Eu gostaria muito de ter aberto, embora a gente vá falar das lives futuras, eu queria ter esse sentimento traduzido aqui em live, do preparo que você, em especial, tem para que as pessoas se sintam, de alguma forma, contempladas durante a rotina ali, enquanto elas assistem a live, né? Que não é só 1 hora e passa rápido, não, é um preparo, existe uma série de caminhos para se chegar ali, né? E é interessante isso que você está falando, Ricardo, porque assim, o Cronicamente, quando eu fiz a live com ele comentou assim comigo, nossa, eu comentei com as pessoas que eu fui convidado para fazer uma live no escritório de advocacia. Eu não entendi nada, as pessoas não entenderam, mas o que você vai falar no escritório de advocacia? Então, a gente ter aberto para diversos profissionais, diversos temas, a gente consegue atingir muito mais pessoas. E eu fico tão agradecida, tão grata, quando, por exemplo, a gente vê uma Regina, a Regina Long, uma pessoa da terceira idade, que tem as amigas também da terceira idade, que estão em busca de conhecimento e que dão aquele feedback para a gente, isso é tão bacana. E fora pessoas que depois mandam a Dai, o Tenório, o Ricardo. Exatamente, são pessoas que dão um feedback tão bacana, que aí você fala, poxa, se eu estou atingindo uma pessoa, já está ótimo. Tô fazendo bem feito, se uma pessoa está sendo atingida. Mas a gente está vendo que são mais pessoas. E quando entra, é engraçado, são pessoas que eu acabo não conhecendo pessoalmente, mas o que eu te digo, é uma afinidade tão grande que parece que isso aqui, o Instagram, o celular, é só uma distância muito pequena.
É muito legal. Quando acabar toda É essa muito pandemia, eu bacana acho que a mesmo. gente tinha que fazer assim um café coletivo com todo mundo pessoalmente, entendeu? Não, vamos nos programar sim. Mas vamos falar um pouco o que interessa, até para não cansar muito o povo. Na semana que vem, amanhã, a gente vai ter o Ivan aqui, o Ivan Vale Ferreira. Normalmente as pessoas, quando eu convido para as lives, elas perguntam uma série de coisas, como vai ser, quem que é, quem não vai ser, quantas horas é, e normalmente eles falam, fala você o tema. E eu, quando me dão essa incumbência, quando já não são diretos, eu invento uma coisa, né? Então, todos os temas que eu tentei inventar foram temas justamente para poder alcançar o maior número de assuntos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Salgadinho, era uma música dele e era no compasso do criador que você pode falar um monte de coisa. Hoje, o Max BO também falou, não, faz o que você achar legal, ele tem uma música chamada Agradecer, e eu acho que seria interessante falar um pouco da vida dele, mas também falar desse sentimento de gratidão, que pode ser dele, uma visão dele, mas pode ser de muita gente. E quando o Ivan foi convidado, o Ivan, para quem não conhece, e já fica o convite para conhecer, ele é um cara, um fotógrafo super talentoso, como o Mário, né, Batista, que fez um sucesso na live dele. Ele também é um cineasta, né? E é um cineasta que começou muito pequeno, e eu me recordo quando ele começou, ele fez o primeiro filme, foi um documentário, na verdade, eu acredito que para a MTV na época, sobre o Sabotagem. E a gente teve o prazer de advogar para o Sabotagem por um bom período, para a família do Sabotagem, e a gente acabou conhecendo muitas pessoas, e dentro dessas pessoas a gente acabou conhecendo o Ivan, e o Ivan fez o documentário oficial do Sabotagem junto com o Denis Feijão. O Denis Feijão também é uma outra pessoa que eu gostaria muito de trazer. O Denis Feijão foi o produtor do filme do documentário do Raul Seixas. É uma pessoa que me conta muita coisa do cinema. Ele como produtor, só para você ter uma ideia, eles gravavam um filme no Rio Grande do Norte, por exemplo. Ele tem que ir sabendo todas as cenas que eles vão gravar lá, e o filme era só lá. E ele precisa pôr no caminhão tudo o que o diretor, o iluminador, ele vai usar. E ele me dizia que às vezes ele esquecia um Benjamin. E ele estava no sertão, lá de Rio Grande do Norte, e não tinha onde comprar. E ele tinha que pagar rios de dinheiro para chegar num avião, um único Benjamin. Então, essas particularidades que a gente acaba não percebendo, que é um pouco do que a gente conversou sobre as nossas lives, as pessoas acabam não percebendo o esforço que existe para que a gente possa se apresentar, né, aqui, os bastidores, que é algo que me atrai bastante, os bastidores, é algo que a gente vê no filme, uma coisa maravilhosa, mas não sabe o quanto que um produtor, ele pena para chegar naquele resultado final. Sim. E o Ivan, junto com o Denis, produziram esse documentário do Sabotagem. Ele, inclusive, está no Now da NET. Quem quiser ter acesso a isso, a gente participou ativamente disso aí, tanto do lançamento quanto... Eu só não dei o depoimento, mas o resto a gente acabou ajudando muito ele. E ele acabou... Ele é um cara super enveredado pela música, ele acompanha o Nat Roots, era Nativos antigamente, agora é Nat Roots. Ele acompanha toda a trajetória do Nat Roots, fazendo os filmes e tal, e amanhã talvez ele traga um pouco desse universo, e aí o tema que ele disse, pode escolher, eu fiz também algo muito genérico, que é a vida em imagens, porque afinal ele é um cara que consegue traduzir. Eu tenho alguns artistas de preferência, você também deve ter, né? Que são as pessoas que fazem aquilo que você imaginava que se você fosse, faria, né? O Kleber Viola é um cara desse. Eu falo para ele, eu quero tal coisa, e ele consegue traduzir isso. E o Ivan, como o Mário Batista, é um cara que, se eu fosse fotógrafo, gostaria de ser como eles, o olhar deles, aquela sensibilidade do fotógrafo em transmitir uma verdade, em transmitir alguma coisa, é o olhar deles. Então amanhã talvez o Ivan traga isso, tanto na parte do cinema, que é interessantíssimo, quanto na parte da fotografia. Eu acho que vai ser uma live também imperdível. E depois, na sequência, à noite, e aí foge um pouco das nossas lives, mas eu faço uma live amanhã com a Manu, a Emanuela Barros,
que segundo eu acho você ela sensacional. foi uma das melhores lives que você fez, né? Sim. E amanhã é o dia do enfrentamento à exploração sexual de crianças e mulheres e o tráfico de seres humanos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ela é pré-candidata lá em Sorocaba, ela é de Sorocaba, e quem vai fazer a mediação também é uma amigona minha, a Daniela Valentim, todas de Sorocaba, também vai ser muito legal. Então a gente faz às 18 horas a live você faz a live com o Ivan, e às 21 eu faço com a Manu. E depois, no outro dia, na quinta-feira... Mas a Manu vai ser aonde a transmissão? No Facebook. Pelo Facebook. Tá. Mas Facebook. aí vai ser o Facebook, vai pelo seu pessoal ou seu É o dela. Eu faço pelo meu, mas eu acho que a transmissão é pelo dela. Eu também não entendo muito bem. Seria legal divulgar, viu? Porque Fala a diferença. esse assunto é fantástico. Fala a diferença que você sentiu em fazer a live pelo Instagram e pelo Facebook. O que você sentiu? Toda. Sinceramente, tudo eu achei diferente. Não sei se é porque não eu estou costume, muito acostumada. Então? Pode até ser. Porque hoje no Instagram é extremamente automático. Mas eu não achei no Facebook muito intuitivo, não. Achei meio complicado, os comentários, mas talvez seja costume. Sinceramente, eu não faço questão de fazer de novo pelo Facebook, não. Eu até conversei com o Mário Sérgio ontem, também a gente estava falando um pouquinho das lives, e ele falou que ele também não gosta muito do Facebook, porque embora o Facebook ele dê essa ferramenta de você poder ficar mais que uma hora, justamente por isso que ele não gostou, porque se estende muito e as coisas ficam menos objetivas. E eu achei que não é interativo como é agora no Instagram. Eu não sei, eu sinceramente eu prefiro 100% o Instagram. Mas algumas pessoas dizem que atinge mais pessoas pelo Facebook. Eu acho que depende, é relativo. Hoje estamos gravando no IGTV, eu acho que é a melhor ferramenta que o Instagram disponibilizou pra gente. Porque quem não consegue acompanhar na hora, assiste depois. Eu não sei se você percebeu, algumas pessoas elas atingem primeiro 200 visualizações, depois o Instagram também marca quando atinge 100 visualizações, depois 200 visualizações em menos de, acho que, 48 horas. São poucos as pessoas que atingem os 200, a gente até posta, o Mário Batista foi um exemplo desse, as nossas lives também foram assim. Mas realmente as pessoas acabam vendo. Se você parar para pensar, são 200 visualizações, né? Eu não sei se vem o completo e tal. E a gente está pensando aqui, junto com os nossos editores aqui de vídeo, de fazer pequenas pílulas das nossas lives, né? Das nossas, que eu digo, das mais de 70 lives que a gente tem, pensar algumas frases, algumas afirmações ou mesmo alguns conceitos. Legal. E fazer pílulas para que as pessoas possam também se motivar ou assistir a live completa ou pelo menos pegar o extrato daquelas lives. Eu acho que pode ser uma boa ideia também. Bem legal. É um projeto futuro. E na quinta-feira a gente tem o Alessandro Buzo. Alessandro Buzo é uma referência porque ele por muito tempo ele atuou no SPTV, no programa de sábado, em que ele levava uma visão da periferia para dentro do SPTV. Então, durante muito tempo, eu acho que... Primeiro ele foi da TV Cultura, depois ele passou um tempo sem estar na TV, e depois ele foi para a Rede Globo, porque a Rede Globo, na época, hoje mais, né, até com a CUFA, com a relação que ela tem com a CUFA, mas antes ela não tinha uma inserção ou mesmo uma fala sobre a periferia. Ela era muito distante. E talvez, quando ela começou a ver que a TV Cultura e também a Record tinham um acesso maior na periferia, ela chamou o Alessandro Buzo, que tem uma legitimidade na periferia extrema, e chamou para fazer reportagem sobre a periferia, que é um pouco que o Manuel faz hoje no programa da Fátima Bernardes e no programa do É de Casa. O Manuel também, ele é da CUFA, e ele trouxe isso que o Alessandro Buzo já fazia há muito tempo. E o Alessandro Buzo, ele tem, além de ser essa pessoa que ficou conhecida por causa do SPTV,
ele tem um local no Bexiga, que eu já frequentei bastante, Crônica Mendes já também bastante, o Dexter bastante, que é o Suburbano Convicto, que é uma livraria, basicamente durante a semana funciona como uma livraria, mas à noite ele faz uns saraus em que as pessoas vão declamar os seus versos, os seus poemas, e ficou bastante conhecido, porque na época que começou essa onda do sarau, ele foi um dos pioneiros, e amanhã ele vai falar um pouquinho justamente disso, da cultura periférica. Por quê? Porque ele, vindo da periferia, ele quebrou algumas barreiras na literatura, porque ele escreveu o livro, nessa questão de você levar a cultura periférica para mostrar que tem o seu valor nas rimas, nos versos, e também ele fez um filme, né, que é algo inimaginável com as grandes produções hollywoodianas, você tem um filme saído da periferia, e ele fez e o 2, a gente vai falar um pouquinho disso, acho que na quinta-feira. E na sexta-feira você já adiantou que é a live com a psicóloga Cíntia, que eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha que vai acontecer nessa sexta-feira. Como eu disse no começo, Ricardo, estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização em relação ao suicídio, e a gente teve essa preocupação de trazer um profissional que abordasse esse assunto, mas de uma forma muito direta. Até tínhamos um outro profissional que, por se tratar de suicídio, ele achou melhor não falar. Ele desmarcou, eu até conversei com você, que ele achou, não, eu acho que é um assunto muito delicado, eu não quero falar. Então, assim, a Cíntia, ela aceitou o nosso convite e propondo exatamente isso, falar abertamente a respeito da depressão e a respeito do suicídio. Então, a maior preocupação nossa nesse momento é levar essa informação para as pessoas, mas que as pessoas também possam saber que elas podem conversar conosco, podem conversar com a psicóloga, que essa questão do sigilo vai ser mantido. Eu acho que é exatamente isso, Ricardo, que as pessoas se conscientizem que podem confiar em nós, podem conversar com ela, enfim, que se abram. Porque a gente tem essa preocupação, né, do bem-estar, ainda mais nesse momento de pandemia. Eu acho que dá para a gente imaginar quantas situações não estão acontecendo aí com cada indivíduo. Seja questão de casamento, seja questão de trabalho, questão de filhos. O desafio está diário. Então, porque às vezes a pessoa não consegue nem identificar o sentimento, se é uma frustração, se é uma tristeza, se é uma depressão. Então é importante valorizar. Foi até que eu conversei com a Cíntia, e quando a gente começa a verificar esses famosos que se suicidaram, logo vem as matérias em relação a isso e fala, poxa, mas esse famoso, ele tirou uma foto sorrindo ontem com a família. Ou, poxa vida, eu encontrei com determinada pessoa, estava super bem na semana passada, como se suicidou hoje? Então isso é muito interessante, porque eu tenho até uma experiência própria, minha mesmo, de um momento muito difícil que eu passei, mas era um momento de uma extrema, eu não sei se era depressão, mas era um momento de extrema frustração, de extrema tristeza. Foi um momento muito difícil. E foi muito interessante que uma pessoa da família que convivia comigo no momento comentou com uma outra pessoa que eu estava super bem, porque essa pessoa veio falar comigo depois. Poxa, mas eu não sabia que você estava passando por isso, porque eu encontrei a fulana e a fulana disse que você estava ótima. Então, olha a visão. Era uma pessoa que estava comigo o dia inteiro, mas não conseguia ter os olhos para entender o que eu passava por aquele momento. Então, é tão importante a gente conseguir passar isso, não só para a pessoa que está se sentindo deprimida, triste, enfim, mas quem convive. É muito importante, porque a pessoa só tem a nós. Imagine, se ela mesma tem dificuldade para entender suas próprias questões, imagine o de fora. Então tem que ser um conjunto, né? Tem que ser um trabalho em equipe. Eu acho que é isso. Eu estou muito feliz de que a Cíntia vai estar com a gente aqui na sexta. Muito bom. E inclusive vai ser às 21 horas, um pouco mais inclusive, tarde. Nosso designer, né, teve essa preocupação do Setembro Amarelo. A gente está com o nosso loguinho também amarelo em respeito a essa situação, que eu acho que é algo
muito presente em nossas vidas, muito próximas, como você disse, pode estar no nosso próprio convívio e às vezes a gente não vê, né? Sim. Eu tenho uma experiência também muito próxima e a pessoa sempre disse, olha, quando alguém não tem um braço ou quando não tem uma perna, a coisa mais fácil é de ver alguém indo ajudar. Mas como a coisa da depressão, ela se passa internamente num organismo que é invisível aos olhos, né? Que é o cérebro, é muito difícil que as pessoas estendam as mãos para ajudar. E normalmente quem está passando por essa dificuldade, muitas vezes se acha tão sozinho que não consegue também se expressar para procurar ajuda, né? Era o meu caso. Era exatamente o meu caso. Hoje eu consigo perceber que sozinha é muito mais difícil. Eu poderia ter encurtado o caminho do sofrimento, entendeu? Mas enfim, mas passou. Hoje eu reconheço isso, graças a Deus, consegui reconhecer e buscar ajuda, mas tem pessoas que não conseguem. E quem está por perto tem que dar esse apoio, né? Então, a gente convida para essa live de sexta-feira, participem, podem mandar perguntas, enfim, que a gente vai estar aqui. Vai ser muito bom. E na semana seguinte, a gente vai tentar encaixar ali o Max ou na sexta ou na segunda, se a gente conseguir também, porque tem a questão do celular, mas também tem a agenda dele que é muito lotada. Vamos tentar para a semana que vem, mas o que é certo é que na terça-feira a gente fala com o Sérgio All, ou Sérgio Al, que é uma criação dele, é um cara empreendedor, ele trabalhou muito tempo no mercado financeiro e ele criou uma marca que é dele, um produto que é dele, que se chama Black Money. Ele vai falar sobre Black Money, né? Ele tem um cartão, que é o cartão Black, que eu tenho uma honra, um prazer, uma felicidade de ser um dos embaixadores desse cartão. É uma conta que trabalha com um sistema de... chama-se Fintech, que são fundos de tecnologia, né? Então, ele vai explicar um pouquinho desse mundo financeiro, do que é o Black Money. Ele recentemente deu uma entrevista sobre esse empreendedorismo que ele tem desde muito cedo na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Legal. Ele vai explicar um pouquinho do que é o negócio dele e vai falar um pouquinho sobre justamente como que a gente... desenvolve as coisas financeiras. Inclusive, a gente vai ter com ele, que é um empreendedor, vamos dizer assim, que ajuda pessoas ou de baixa renda, ou pessoas que ainda não se desenvolveram financeiramente, e no dia 14, eu só vou dar um spoiler aqui, a gente nem ia comentar mais para frente, mas no dia 14 a gente recebe o Marco, que é um amigo meu, Marco Fuoco, amigo de infância, a gente estudou junto, e que fala sobre grandes fortunas. Então a gente aqui consegue trazer para todos os públicos... 15, né? 15, né? Marco é 15? Marco é dia 15. Então, é Marco, o Gerê, no dia que é no 15... dia 14. E no dia 15 o Marco vem para falar sobre grandes fortunas. Ele é o cara que trabalhou nas Bahamas, é o cara que trabalhou em Mônaco, é um cara que trabalha só com gente graúda, né? Que passa longe do nosso universo, pelo menos do meu, mas que também traz a experiência deles ou a vivência deles, justamente para que a gente possa conhecer também sobre esse mundo das grandes fortunas, que é o mesmo assunto, mas talvez sejam em campos opostos entre o Sérgio All, não como pessoas, claro, ninguém é melhor que ninguém, mas em campos opostos visão, do que né? Se fazer com dinheiro. Vai ser muito bacana. Não tenho dúvidas, com certeza. Na quarta, dia 30, ainda a última live de setembro, a gente vai ter o Paulo Rogério Rita. Ele vai falar sobre tecnologia da informação no dia a dia. E por que eu quis trazer tecnologia de informação no dia a dia? Primeiro que ele é um tecnólogo de informação, é um cara super empreendedor também, tem vários negócios, mas em especial eu quis trazer a especialidade dele, que é a tecnologia de informação. E eu vou te dizer um caso rápido aqui que a gente teve no escritório. Durante um período, a gente fez algumas intervenções no que a gente chama de gerenciamento de crise. Então, a gente advogava para algumas pessoas famosas e que tinham algum problema ou que causaram ou que fizeram alguma coisa errada que repercutiu isso no mundo.
né? Então, ou porque bateram na esposa, ou porque encontraram alguma coisa com essa pessoa, ou porque ela fez alguma coisa errada. Então, entrava-se em campo uma equipe, que era uma equipe de gerenciamento de crises. Entrava o advogado, entrava o contador, entrava o marqueteiro, entrava o maquiador, entrava todo mundo para tentar desconstruir essa imagem errada, né? Então a gente fazia esse gerenciamento de crise. E o Paulo, que eu conheci mais ou menos nessa situação, ele criava, na tecnologia de informação, ele criava robozinhos que faziam que a notícia que não dava para pagar, né? E aí a gente teve a live lá do direito ao esquecimento, importante por isso, porque as pessoas acabam sendo marcadas por algum episódio, e ele fazia um robozinho que acabava clicando nas notícias boas, e essas notícias boas superavam as notícias ruins. Então a gente tinha isso, a gente tinha votações, então até então Big Brothers e outros programas que dependiam de voto isso é sensacional falar sobre eram feitos por robozinho, né? Só que não só isso, claro, existe a parte legal, existe a parte de plataformas, de construção de plataformas, para você entender um pouquinho no aspecto educacional, por exemplo, hoje a gente tem plataformas que conseguem ver, porque antigamente era assim, você clicava num EAD, que era um vídeo que a gente gravava, dispunha na plataforma e a pessoa ela tinha que assistir aquele vídeo para ela receber o certificado. E o computador, ele só conseguia medir se ele tinha ido do começo ao fim. Então você clicava no play e ia. Só que a gente não sabia se o aluno, por exemplo, tinha ligado lá e ido para a piscina, ia ido para a balada. Não sabia, a gente não tinha como. E a tecnologia de informação na área da educação veio justamente para quê? Para criar perguntas durante o processo de aula. Então, o aluno, para continuar aquele vídeo, ele tem que responder a pergunta, tem que responder a pergunta certa, ou seja, ele tem que ter prestado atenção e tem que estar lá para responder, porque se ele fica muito tempo sem resposta, o certificado dele não sai. Então, essas porque está em inatividade. Inatividade. Eu até li isso em relação a algumas empresas também estão adotando isso. Ah, é? Principalmente agora em home office. Tem alguma coisa sobre isso também. Então, assim, dá para abordar muita coisa. Sim. E o Paulinho, né, ele se associou também nessa coisa do cartão Black, e ele também desenvolve uma atividade nessa coisa da fintech, que é você calcular, fazer os robozinhos para que o dinheiro entre, passe para um, passe para outro, de forma que você não precise, obviamente, fazer aquela continha e pôr de um para o outro. Então, são criados esses robozinhos, e no direito também, né? Ele consegue, por exemplo, desenvolver pesquisas, óbvio que pesquisas lícitas e legais, mas eu consigo pegar, por exemplo, de alguém, ou de um cliente, ou de uma pessoa com quem a gente vai entrar uma ação contra, ele consegue puxar todos os dados daquela pessoa que estão no Google, que estão na internet em si, e aí vem aquela coisa da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que vem justamente para frear tudo isso. Mas a gente, com os robozinhos dele, tem acesso à vida de todo mundo. É uma coisa muito engraçada, muito bacana. E para terminar, embora, né, a gente já comece outubro, que é dia 1 de outubro, mas a gente não poderia deixar manca a semana que vem, a gente tem o Raul Araújo falando sobre convivência familiar e comunitária. O Raul sempre acompanha as nossas lives aqui. Ele faz parte comigo do IBDCRIA, que é o Instituto Brasileiro dos Direitos da Criança e Adolescente. É uma pessoa que conhece muito sobre criança e adolescente. Eu quis trazer esse tema de convivência familiar e comunitária, porque é um tema dentro dos direitos da criança e adolescente que é pouco falado, mas é muito praticado. E aí a gente vai desmistificar um pouco dos conceitos para trazer isso para a vida real. O Raul, para você ter uma ideia, é uma pessoa super estudiosa, um professor renomado. Ele é professor da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e durante muito tempo também foi na Irlanda. Ele deu aula. Inclusive, muitos amigos meus de infância que iam trabalhar na Irlanda e foram trabalhar
para trabalhar de peão mesmo, encontravam ele, porque lá na Irlanda dizem que só tem, depois das 6 da tarde, você só tem os pubs abertos, então todo mundo vai tomar cerveja e os brasileiros acabam se encontrando. Todos esses meus amigos conhecem o Raul. E aí eu falo assim, mas como que você, que foi lá para, né, trabalhar no restaurante, trabalhar em obra, conhece o Raul, que é professor da Universidade da Irlanda. Então, a gente conhece porque porque os brasileiros, depois das 6 da tarde, vão beber a cerveja deles e aí acabavam se encontrando. Então, essas são as nossas lives da semana que vem, e aí a gente encerra setembro, inicia outubro e depois, quem sabe, a gente fale mais para frente das lives de outubro, mas pela primeira vez, infelizmente, a gente teve esse problema de ter um convidado que não pôde participar. A gente já teve, né, lives que foram encerradas antes porque estava ruim a conexão, mas é a primeira vez que a gente não tem um convidado aqui que, por razões não alheias à vontade dele, ele ficou bastante chateado. Não pôde estar com a gente. Mas então a gente fez essas vezes e por isso que a gente não vai também ficar aqui horas e horas enchendo a paciência das pessoas. Não, mas ótimo, pelo menos deu pra gente sentir um pouquinho a conexão aqui de novo. Adorei, foi muito bom. Pessoal, obrigada. É muito bom. Foi muito bacana vocês aqui com a gente. E um beijo. E obrigada também, doutor Ricardo, porque o pessoal também sente aqui saudade de você. Não, eu que agradeço. Agora a gente está num projeto novo, né, que é um projeto na rádio A Guardiã da Notícia, que é uma rádio web, que é lá do ABC. Então lá é um tema, é um pouco mais jurídico, né? A gente não consegue trazer o que a gente faz aqui nas nossas lives, que são assuntos diversos, assuntos muito mais, vamos dizer, amenos. Lá é menos tempo, são 40 minutos, mas são 40 minutos de juridiquês. O que eu tento desmistificar um pouco, que é trazer um pouco do beabá do direito e um pouco do dia a dia da justiça. Eu brinco que o meu bordão é esse, o beabá do direito e o dia a dia da justiça, né? Que é um pouco traduzir o juridiquês para a vida e para o cotidiano das pessoas, né? Hoje a gente teve a Daiane vai voltar aqui com a gente, mas na personagem dela, que ela faz o trabalho social, que é a palhaça Pernoca. E hoje a gente falou muito sério, né? Ela é uma pessoa muito séria, a gente falou muito sobre direito do consumidor, que eu acho que é interessante para todo mundo, mas o sucesso mesmo, a gente já está no 4º programa lá, a gente teve o primeiro programa sobre a LGPD com o Daniel, que fez a nossa live aqui, mas não ficou gravado. Ele é ótimo. Depois a gente fez com o Leonardo Freire, que também fez a live com a gente, mas não ficou gravado porque era bem no início. Ele falou sobre direito eleitoral, que a gente está super em voga, né? Afinal, nós temos eleição agora em novembro. Depois nós fizemos a 3ª live, que foi sobre racismo. O tema era as origens do racismo aos dias de hoje, com o Márcio Santos, que também fez a nossa live aqui com outro tema, que era de hip hop, e que foi um sucesso. A gente teve lá mais de 40 compartilhamentos, foi um assunto bem denso, bem complexo, mas ele conseguiu abordar de forma... O pessoal precisa voltar conosco, hein? Precisa. E a 4ª live hoje foi Direito do Consumidor. Semana que vem eu faço amanhã com a Emanuela Barros, mas ela também me dá o prazer de fazer na terça que vem a live sobre direito da mulher, que eu acho que é um tema que também, né, você domina bastante e que a gente pode pensar em você lá na rádio futuramente. Vamos lá, eu me inspiro em você sabe, né, doutor Ricardo? Aprendendo. Ricardo Tenório, um beijo, ele realmente é um mito, um mestre aqui para todo mundo. E é isso. Então, boa noite para você, doutor Ricardo, para a família e para todo mundo que nos assistiu até aqui. Para vocês aí também, um beijo grande. Né? Esperando o Max BO e tá aqui nós dois. Então, 2 BOs. Exatamente. Mas, pessoal, um beijão. Obrigada. Amanhã, então, às 18 horas tem live. Aí eu espero vocês. É isso aí. Um beijão. Boa noite. Tchau.